A carta chegou como um soco no estômago de Lucas. Estás convidado a servir na minha festa de aniversário como o empregado que te tornaste, lia-se na caligrafia fria e precisa do pai. Ele ficou parado na cozinha da vila em Sintra, o coração acelerado, sabendo que este convite era a humilhação definitiva planeada por Ricardo Mendes, o milionário do setor imobiliário e dos vinhos que controlava metade das colinas do Douro. Lucas Almeida, com 27 anos, limpava a prata da família há quase 9 anos, desde que o segredo saíra à luz aos 18 anos numa tarde de verão, quando confessara aos pais que amava homens. O pai não o expulsara por completo da casa, em vez disso reduzira-o a isto, um ajudante de cozinha e limpeza, para lhe ensinar o valor do trabalho honesto e da masculinidade verdadeira. As palavras ainda ecoavam na mente de Lucas todas as noites enquanto esfregava o chão de mármore sob os olhares dos empregados, que antes o tratavam como o filho mais novo da casa. A mãe Isabel passava os dias entre Lisboa e a vila, evitando olhares diretos para o filho. É pela família, filho, teu pai só quer o melhor, dizia ela com os olhos cheios de lágrimas que nunca caíam. Os irmãos mais velhos, Pedro e Sofia, mal falavam com ele, ocupados com as suas vidas perfeitas em empresas da família, casamentos arranjados e netos que garantiam a continuidade do nome Mendes. Naquela manhã chuvosa de outubro, a vila estava silenciosa, o cheiro a café fresco misturava-se ao aroma úmido das videiras lá fora. Lucas guardou a carta no bolso do avental simples. O seu reflexo no espelho da cozinha mostrava um homem magro de cabelo escuro despenteado, olhos castanhos carregados de fadiga, mas por baixo da aparência havia uma chama que ninguém via. Há 2 anos conhecera Miguel num café discreto em Lisboa. Miguel, professor de História no secundário de 31 anos, tinha-lhe dado força para sonhar. Juntos partilhavam noites secretas num pequeno apartamento alugado em Alfama, conversas profundas sobre o futuro, toques carinhosos que curavam as feridas do dia. Não vás, Lucas, ele só quer destruir-te mais, dissera Miguel na noite anterior pelo telefone, a voz preocupada e quando no quarto pequeno. Mas Lucas sabia que tinha de enfrentar. Tinha construído em segredo um pequeno negócio de design de interiores sustentável, usando as noites após o trabalho exaustivo, clientes online, projetos pequenos que cresciam. Era a sua saída, a sua prova de que não era fraco. Ele decidiu iria à festa no Hotel Ritz em Lisboa, não como servo quebrado, mas como o homem que se tornara. Vestiria o uniforme como ordenado, mas levaria o seu fato no saco escondido no fundo da mochila. O preço seria alto, mas o silêncio já não era opção. Enquanto arrumava a cozinha, o pensamento voava para as noites em que o pai o obrigara a servir os convidados importantes, fingindo não o reconhecer, para mostrar aos amigos que o filho rebelde aprendera o lugar. Lucas sentia o peito apertado, o conflito interno rasgava-o. Por um lado, o amor pela família que ainda pulsava apesar de tudo, por outro, o respeito próprio que Miguel lhe ensinara a valorizar. Seria correto perdoar em nome do sangue, ou o caminho era enfrentar e pagar o preço da verdade? Ele não sabia ainda, mas a carta queimava no bolso como um aviso de que o dia da escolha chegara. O dia passou em tarefas mecânicas: limpar as janelas da sala de jantar, polir os candelabros de prata, preparar o almoço leve para a mãe que mal tocou na comida. À tarde, Lucas escapou para o jardim traseiro. O vento frio do outono agitava as folhas das oliveiras antigas. Ele sentou-se no banco de pedra onde em criança brincara com os irmãos. Antes de tudo mudar, o telefone vibrou. Uma mensagem de Miguel: força, meu amor, lembra-te quem tu és, não deixes que ele te apague. As palavras aqueceram o peito de Lucas, mas o medo permanecia, o medo de perder o pouco que restava da família, o medo de que a sociedade lisboeta, com os seus círculos fechados, o julgasse para sempre como um filho desviado. Ele pensou na igreja de Sintra, onde a família ia todos os domingos, nas homilias que falavam de pecado e redenção, na pressão silenciosa da mãe para que ele encontrasse uma boa rapariga e resolvesse tudo. O dilema moral pesava-lhe nos ombros: escolher a segurança da submissão ou o risco da autenticidade, sabendo que qualquer escolha traria dor a alguém. Ao fim da tarde, Lucas arrumou a mochila com o fato escuro comprado com o dinheiro dos seus projetos freelance, um smoking simples mas bem cortado que o fazia sentir-se igual a qualquer convidado. Ele olhou-se no espelho do quarto de empregados, pequeno e simples. O uniforme cinzento que deveria vestir contrastava com a elegância escondida no saco. O coração batia forte. Ele sabia que ao entrar no Ritz não seria apenas um empregado, seria o filho que Ricardo tentara apagar, mas que agora reaparecia com uma força que ninguém esperava. A viagem de comboio até Lisboa foi um turbilhão de pensamentos, flashbacks da infância feliz antes da confissão da raiva do pai, da noite em que foi obrigado a dormir na cozinha como castigo, o preço que já pagara por ser quem era. Miguel esperava-o na estação com um abraço rápido, discreto em público. Os dois caminharam em silêncio até ao hotel. O plano era simples: Lucas entraria pelo serviço, mas mudaria de roupa num momento de distração para aparecer como convidado. O risco era enorme. Se o pai descobrisse antes, a humilhação seria pior, mas Lucas sentia que era agora ou nunca o momento de mostrar que o seu valor não dependia do nome Mendes. Chegaram ao Ritz. O edifício imponente brilhava sob as luzes da noite, os carros de luxo estacionados na entrada, os convidados em trajes de gala rindo alto. Lucas sentiu o estômago revirar, mas apertou a mão de Miguel uma última vez antes de entrar pela porta de serviço, o uniforme posto sobre o fato, o coração a mil.
Dentro o salão de baile era um mar de cristal e champanhe. Ricardo no centro com o seu smoking impecável ria com os sócios. O pai que outrora o carregara aos ombros agora planeava destruí-lo em público. Lucas começou a servir as taças. As mãos tremiam ligeiramente, mas a mente estava clara. Ele esperava o momento certo para mudar o curso da noite. Os convidados olhavam-no com pena ou desprezo. O filho caído agora serve a lição perfeita para a família. Internamente Lucas lutava o amor pela mãe que ainda o visitava às escondidas, o ódio pelo pai que o reduzira a isto, a dúvida se Miguel valia todo o sacrifício. A tensão crescia a cada passo, o ar pesado com os murmúrios, o cheiro a perfume caro misturado ao medo. Ele sabia que quando a noite terminasse nada seria como antes, o preço da escolha seria pago em lágrimas ou em liberdade. Lucas atravessou o corredor de serviço, o coração batendo como um tambor, o uniforme apertado contra a pele suada, o saco com o fato escondido debaixo do braço. O salão principal enchia-se de vozes, o riso falso da elite lisboeta, os brindes ao sucesso de Ricardo, o ar carregado de cigarros caros e segredos. Ele servia as bebidas com precisão mecânica, os olhos baixos mas a mente acelerada, calculando o momento de desaparecer para o toalete dos empregados e trocar de roupa. Miguel esperava lá fora pronto para o apoiar por mensagem se necessário. Quando chegou ao canto escuro do salão, Lucas sentiu o olhar do pai fixar-se nele. Ricardo franziu o sobrolho, mas continuou a conversa com o ministro convidado, o plano de humilhação já em marcha. De repente o microfone chiou. Ricardo subiu ao palco, o sorriso largo mas os olhos frios. Hoje celebramos não só o meu aniversário mas também a força da nossa família que sabe colocar cada um no seu lugar, disse ele olhando diretamente para Lucas. O salão aplaudiu, alguns convidados sussurraram reconhecendo o filho caído. Lucas sentiu o sangue gelar. O momento chegar a ele, escapou para o toalete, mudou de roupa em segundos, o smoking ajustado, o cabelo penteado, o rosto determinado no espelho. Quando saiu, o homem que entrou no salão não era o servo mas um convidado elegante, a postura ereta, o olhar direto. O silêncio caiu como uma cortina pesada, os copos pararam no ar, as conversas morreram, os olhos de todos fixaram-se nele. Ricardo empalideceu, a taça tremendo na mão. Quem és tu para aparecer assim? Exigiu o pai descendo do palco, a voz baixa mas carregada de raiva. Lucas parou no centro do salão, o peito subindo e descendo. Eu sou o teu filho Ricardo, que tentaste apagar mas que sobreviveu, disse ele, a voz firme, e quando no silêncio. Os convidados murmuraram, alguns chocados, outros fascinados. A aparência de Lucas, a confiança que irradiava contrastava com a imagem do servo humilhado que o pai pintara. Internamente Lucas lutava o medo de perder a mãe para sempre, o amor por Miguel que o esperava lá fora, o dilema moral de expor as humilhações passadas ou manter a dignidade. Ricardo tentou agarrá-lo pelo braço mas Lucas recuou, o toque queimava como fogo antigo. A noite acelerou, conversas sussurradas nas mesas, a mãe Isabel com lágrimas nos olhos, sem se levantar, o irmão Pedro olhando com uma mistura de pena e inveja. Lucas sentiu o peso das escolhas, cada palavra que dizia tinha um preço. A família que o rejeitara agora via o homem que ele se tornara, o negócio secreto que construíra em silêncio, a força ganha nas noites solitárias. O confronto privado veio logo a seguir. No corredor lateral, Ricardo puxou-o para um canto, os olhos enchegados de fúria. Como te atreves a desafiar-me depois de tudo o que fiz por ti? Lucas respondeu com calma, o que fizeste foi destruir-me, mas eu reconstruí-me. Senti o preço foi alto mas valeu a pena. A traição veio de um primo que sussurrou aos convidados o segredo da orientação de Lucas. Os olhares mudaram de choque para julgamento. O preconceito da sociedade portuguesa conservadora ainda vivo apesar das leis modernas. Lucas sentiu o peito apertar, o conflito interno rasgava-o. Perdoar o pai em nome do sangue ou seguir o caminho da verdade que Miguel representava. A tensão subiu quando a mãe se aproximou em lágrimas. Filho, por favor, não faças isto, a família desmorona. Mas Lucas viu nos olhos dela o mesmo medo que o prendera durante anos. Ele escolheu falar não com raiva mas com verdade, as feridas da rejeição, as noites em que chorara sozinho, as vitórias pequenas do seu negócio. O salão observava à distância o drama familiar exposto, o preço das escolhas começava a revelar-se em rostos pálidos e sussurros cortados. A noite ainda era longa mas Lucas sentia pela primeira vez o gosto da liberdade, mesmo que amarga. O salão parecia prender a respiração enquanto Ricardo tentava recuperar o controle, chamando os seguranças, mas Lucas ergueu a mão com calma. Não preciso de força, pai, basta a verdade. Os convidados aproximaram-se, alguns curiosos, outros desconfortáveis. O drama da família Mendes tornara-se o centro da noite. Lucas contou em voz baixa mas clara as noites passadas na cozinha, o dia em que o pai o obrigara a servir o seu próprio aniversário de 21 anos, como lição, as palavras que cortavam mais fundo do que qualquer tapa. A mãe soluçava em silêncio, o irmão tentava intervir mas o pai gritava silêncio, esta é a minha casa, as minhas regras. A traição aprofundou-se quando um antigo amigo de infância de Lucas aproximou-se e sussurrou ao ouvido de Ricardo, ele tem um namorado, um professor, o escândalo vai arruinar o negócio da fusão. Ricardo empalideceu, o rosto vermelho de raiva. Como te atreves a trazer essa vergonha para a minha casa?
Lucas sentiu o golpe, mas manteve-se firme. O amor por Miguel não era vergonha, era a única luz no escuro que tu criaste. O dilema moral pesava. O pai oferecia dinheiro e um cargo se Lucas se calasse e voltasse ao lugar de servo, mas o preço seria viver uma mentira, destruir o relacionamento com Miguel, trair-se a si mesmo. A tensão atingiu o pico quando um sócio importante aproximou-se e disse: Ricardo, talvez o rapaz tenha razão, o mundo mudou, até em Portugal aceitamos mais. O pai hesitou por um segundo. O rosto traía o próprio conflito interno criado pela educação católica rígida e o medo de perder o respeito da elite. Lucas viu nisso uma brecha, mas não explorou. Em vez disso, escolheu a dignidade. Eu não peço o teu perdão, só a tua aceitação ou o teu silêncio para sempre. A mãe abraçou-o pela primeira vez em anos, mas o pai virou as costas. A escolha feita, o preço pago em relações quebradas. A noite continuou com conversas sussurradas. Lucas circulava o salão agora como igual. Os olhares mudavam de julgamento para respeito. Alguns convidados até o cumprimentavam. O negócio secreto dele veio à tona através de um cliente presente. O conflito interno de Lucas acalmava-se lentamente, a consciência de que cada decisão trazia consequências, mas também crescimento. Miguel enviava mensagens de apoio lá fora. O laço que os unia fortalecia-se no meio do caos. A festa chegava ao fim, mas o verdadeiro drama mal começara. O despertar de Lucas para uma vida sem máscaras. O confronto privado no escritório do hotel foi o ponto de viragem. Ricardo fechou a porta, o rosto contorcido de fúria e dor. Por que me fazes isto, Lucas? Eu dei-te tudo e tu escolhes esta vida. Lucas respondeu com voz firme: tu deste-me humilhação e silêncio. Eu escolhi a verdade. O preço é perder-te, mas ganhar-me a mim. O pai revelou o seu próprio passado, um tio gay rejeitado pela família, o medo que o consumia de que o mesmo acontecesse ao filho, o dilema moral do pai agora exposto, a tradição versus o amor. Lucas sentiu empatia pela primeira vez, mas não se deu o respeito próprio, não se negocia. A traição veio da mãe, que no fim escolheu ficar ao lado do marido em público, mas sussurrou ao filho: vai viver a tua vida, eu rezo por ti. Lucas sentiu o coração partir, mas a força crescer. O preço da família era alto demais para continuar a pagar. Os convidados saíam aos poucos, alguns paravam para apertar a mão de Lucas, o respeito nascido da coragem. Miguel entrou discretamente no salão vazio. O abraço rápido foi o primeiro momento de paz na noite, o amor que não precisava de esconder. Lucas refletiu sobre as escolhas. O caminho da submissão teria mantido a segurança financeira, mas destruído a alma. O caminho da verdade custava relações, mas dava liberdade. O pai saiu sem olhar para trás, o legado menos abalado, mas Lucas sentiu que o seu próprio legado começava ali. A noite terminava com o salão vazio, as luzes a apagar-se, símbolo do fim de uma era. A manhã seguinte trouxe o sol fraco sobre o rio Tejo. Lucas e Miguel caminhavam pela margem de Alfama, as mãos entrelaçadas pela primeira vez em público, o peso da noite anterior ainda presente, mas a esperança maior. Lucas contava os detalhes. O pai não ligara à mãe, enviara uma mensagem breve. O negócio secreto dele recebera um novo cliente grande, o preço pago valer a pena. Miguel sorriu, o abraço apertado sob a ponte 25 de abril, um momento romântico simples mas profundo, o amor que sobrevivera à tempestade. Lucas refletiu sobre o ano que viria, deixar a vila, começar o negócio a sério, talvez reconciliar-se um dia com a mãe, mas nunca mais com o pai. O preço da verdade era permanente mas libertador. O conflito interno resolvera-se na escolha da autenticidade, o despertar completo. A sociedade ainda julgaria, mas ele agora tinha força para enfrentar. No final, quem tem razão, o filho que luta pela sua verdade ou o pai que acredita que a tradição deve prevalecer a todo custo?